Beleza, viu, Lica? Ele falou o seguinte, falou curto e grosso, falou assim: você quebrou o Maradona, João Luiz? Você deu na correntinha pra cima no Maradona? Você teve coragem? Você não teve dó do Maradona, João Luiz? Você não tá arrependido? Vamos dizer assim, naquela época, né, foi o único recurso que eu tinha. Ou eu matava a jogada e quase matei ele, ou ele fazia o gol. Mas foi uma necessidade, vamos dizer assim, né? Que jogo foi? Foi em Lisboa, Sporting, Clube Portugal e o Napoli, contra o Napoli. Liga dos Campeões. Isso. Aí um escanteio a nosso favor, batemos o escanteio, o goleiro saiu, pegou a bola e já quebrou no Maradona. Tinha o zagueiro marcando o Maradona, ele no corpo, ele já deslocou o nosso zagueiro, dominou a bola e veio pra cima de mim. A hora que ele deu o tapa, dois recursos. Se eu não paro ele, a gente ia tomar o gol. Melhor parar ele, né? Foi um pouco assim, meio, vamos dizer brusco. Assim. Não muito. E quando ele levantou, o que ele falou pra você? Está louco? Ainda aí eu falei pra ele, você não viu nada, a próxima vez eu vou pisar no seu pescoço, mas foi uma coisa assim normal. Ô, louco, é mesmo, português isso pra ele. Mas você não era violento, João, era? Não era. É o calor do jogo, que ele... É que a palestra do técnico foi, tem que marcar o Maradona, se deixar ele faz o gol. Você entrou pilhado, né? Tanto é que eu nunca fui... Não fui expulso. Amarelinho? Eu acho que foi um dos raros cartões amarelos que eu tomei, porque eu não tomei... É difícil eu tomar cartão amarelo, não era... João, dá o troco. Né? Você foi meio Lica no lance lá com ele? Olha, na verdade... O Lica mataria. O Lica, eu acho que... vamos dizer assim que foi mais ou menos um recurso semelhante ao do... Viu, como é que foi enfrentar... Comigo, hein, Lica? Como é que foi enfrentar Gullit, Van Basten, Rijkaard? Maradona, né? Como se diz assim, né? Você se sente, como você falou, né? A gente estava acostumado a ver aquelas pessoas pela televisão, em Copa do Mundo, agora de repente você estando ali, né? E nós como jogadores, assim, sempre tendo respeito, mas vamos dizer assim, o objetivo maior é jogar o futebol. E quando nós jogamos contra essas pessoas, a gente já tinha uma certa experiência, né? Já adquirimos uma certa experiência, um certo know-how, já havia sido campeão paulista aqui com a Inter, já havia ganhado um título também com o Sporting lá em Portugal, já havia sido campeão também da Supercopa Cândido Oliveira. Então, quer dizer, você já estava mais, vamos dizer, mais maduro, vamos dizer assim, mas sempre o respeito e o cuidado, porque realmente são pessoas diferenciadas, né? São jogadores diferenciados. Como se diz assim, eu sempre falo na empresa, né? Não menosprezando nenhum outro jogador, mas para jogar futebol tem que ser inteligente. E você via nessas pessoas esse tipo de qualidade, né? Pessoas com reflexo, tanto ele tinha facilidade para bater na bola com a perna direita, com a perna esquerda. Os jogadores que nem nós comentamos aqui, que dificilmente apareceu a oportunidade, eles não perdiam. Então você teria que ter, né, um cuidado maior, uma atenção maior. Assim como todos os jogos, né? A gente sempre entrava para procurar dar o nosso melhor e ajudar a equipe. Quanto tempo de Sporting? 6 anos. 6 anos. Eu fui 2 vezes lá no estádio José Alvalade. Fui uma vez com o Hugo Botelho e uma vez eu fui com o Alain Simon, que é um grande jornalista lá de São Paulo. E eu fui na sala do presidente, aquele leão empalhado. Agora, o que chama a atenção é que eles valorizam muito o fato do Cristiano Ronaldo ter começado no Sporting. Quando você entra, aliás, o ônibus do Sporting é o mais bonito que eu já vi até hoje, dos times europeus que eu tive contato. E quando você chega na entrada do José Alvalade, tem uma foto gigantesca do Cristiano Ronaldo com o troféu de melhor do mundo. E virando, tem a foto do Figo, que também foi um jogador que marcou época. Tanto que tem lá, quem é meu amigo no Facebook, tem uma pastinha que fala, e tem fotos do Sporting, e eu fui aonde tem lá a primeira chuteira do Cristiano Ronaldo, a primeira carteirinha, a placa do primeiro gol, tudo. Eles valorizam muito o Cristiano Ronaldo. Você teve a oportunidade de voltar lá ao Sporting, eles te valorizando pelo fato do tempo que você jogou lá? Com certeza, Edmar. O povo português, os atletas que jogam, tanto Benfica, Sporting e também no Porto, que são as maiores, não menosprezando as outras equipes, mas são as 3 equipes maiores, como se fosse Palmeiras, Corinthians, São Paulo aqui, né? Isso. São os grandes aqui do estado de São Paulo. Mas eles valorizam bastante, porque, vamos dizer assim, e Portugal, onde você vai, as pessoas acabam conhecendo você, né? Mesmo que passou todo esse tempo, eu me lembro que eu fui com a minha família lá, acho que se não me falha a memória, foi
Eu saí de lá em 1992, que eu vim para o Palmeiras, né? Aí eu voltei lá em 98. E eu estava na fila, chegamos no aeroporto, estamos na fila para passar vamos assim, no check-in lá, né? Para passar para a alfândega, polícia. Aí eu vejo que o policial começou a me olhar. Que legal. Ele olhou, ele veio até onde eu estava. Ele falou assim, você é o João Luiz, né? Que jogou no Sporting. Eu falei, sou. Aí ele me tirou, me passou, eu nem precisei passar pela alfândega, nada, eu, minha esposa, minhas filhas, né? Que legal. Me levou, me colocou dentro de Portugal. Que respeito, sem precisar passar por ali, né? Em outros lugares, outros restaurantes que a gente ia também, as pessoas ficavam olhando, né? E acabava chegando, né? E conversando com a gente. Então é muito gratificante isso aí, né? Porque, como se diz assim, todas as etapas das nossas vidas, né? Tem algo assim que marca, né? Tem a União Esportiva Funilense, onde eu comecei, o Independente, que foi o trampolim, depois a Internacional, que me deu toda essa projeção para que a gente pudesse ser visto, né, vamos dizer assim, numa vitrine internacional, e que foi a ponte para que eu pudesse ir ali para o esporte. E lá em Portugal também eu fiquei 6 anos numa equipe, né? Bastante. Então, fala assim, quais os clubes que você tem no coração? Na verdade, esses que eu falei para vocês, todos a gente sempre quer que eles venham prosperar e venham ser vitoriosos. Mas a Internacional e o Sporting Clube Portugal são os 2 times do meu coração, né? É os times que eu aprendi como os outros, como eu falei, não menosprezando nenhum dos outros, né? Todos também têm o seu devido valor, mas a Internacional e o Sporting são os clubes assim vamos dizer assim, do meu coração. Vamos falar do Palmeiras? João, pergunta que o Emerson Charles está falando sobre aquele Palmeiras Parmalat. Ele fez 2 perguntas. Primeiro, o peso da Parmalat, né? Então trouxe você de fora. E tinha uma briga muito grande. Era o grupo do Antônio Carlos, tinha os evangélicos do Zinho. César Sampaio, Zinho. Tinha o Evair de um lado e tinha os doidos lá, Edmundo, tinha o pessoal da farra. Ele queria falar o que uniu aquele time, se o time era muito superior para ter sido campeão em 93. Eu acho, assim, João, eu acompanhei muito São Paulo. São Paulo era bicampeão paulista. São Paulo acabou sendo prejudicado porque estava jogando a Libertadores também, acabou perdendo um jogo e perdendo o grupo para o Corinthians. Eu achava que o São Paulo poderia fazer frente, tanto é que o São Paulo ganhou do Palmeiras na primeira fase. Teve um 0-0 e teve uma vitória sobre o Palmeiras. O que fez esse time ganhar aí e se teve ajuda de juiz? Estava perguntando aqui um monte de gente aqui. O juiz, se teve o Faralate, José Aparecido Oliveira. José Aparecido, fala comigo. Resumo desse 93 aí. Então, nós percebemos que isso aí, tudo que você falou, realmente o Palmeiras, de 92, quando eu cheguei em junho de 92 e o meu contrato era até junho de 93. E então nós tivemos o Tacílio Gonçalves, que foi o primeiro treinador, né, o Chapinha, e depois, nesse procedimento, no processo, aí, houve a troca dele e a chegada do Vanderlei Luxemburgo. E com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, essa que você falou aí, ele juntou mais alguns jogadores, né? Deixou o Edmundo e o Edilson e também o Evair era também assim mesmo, e ele se juntou ali, fez com os outros jogadores e acabou administrando os outros, né? E aí a equipe começou a subir e veio a ser campeão. Mas foi que nem eu falei para vocês, eu como um treinador que sabe mudar taticamente a equipe, ele chega no vestiário, ele fala assim, João, você vai pegar a bola aqui, eu quero que você coloque 3 bolas, você tem que colocar aqui no bico da grande área do adversário. Não importa, você pega daqui e põe lá. Você fazia, na terceira saiu o gol do Palmeiras, porque ele tinha uma visão muito grande de como a defesa adversária estava distraída, estava sempre tendo aquele espaço. Ele estudava. E você mandava. Então ele tinha essa visão. Né? Nossa, de campo assim ele era extraordinário. E mudava no primeiro tempo, coisa que nenhum técnico faz. Exato. Se ele não estava satisfeito com o jogador, ele tirava no primeiro tempo. Porque ele falava, eu quero que você faça isso. Se o cara não estava fazendo, ele tirava e colocava sem medo. outro. Então, esse era, vamos dizer assim, a qualidade que ele tinha. E por outro lado, era um pouco assim, perdão a expressão da palavra, pode até às vezes me ouvir criticar, mas não é. Ele era um pouco arrogante, né? Infelizmente ele às vezes queria aparecer mais do que a equipe, do que os próprios jogadores, e ele muitas vezes comprava umas brigas, ele mesmo às vezes provocava alguma situação, né? Infelizmente essa parte dele
de administração do grupo ficou faltando. Mas ele... No Palmeiras ele foi campeão porque acho que tinha que ser campeão mesmo naquela equipe. E ele foi campeão aonde ele passou, né? Ele só, talvez por esse jeito, ele não teve mais sucesso na seleção brasileira. Com certeza, eu acho que ele está até um pouco esquecido. Ele era o técnico da seleção. Ô, João, aquele time, né? Então era Sérgio, João Luiz, Antônio Carlos, Tonhão, Roberto Carlos, César Sampaio, Edilson e Mazinho, Edmundo, Evair e Zinho, né? Edilson, também. E o Mazinho jogava K2, né? Quem? O Mazinho, depois que saiu... Depois que eu machuquei. Eu machuquei aqui no Limeirão ainda, com o jogo com a Inter, no Campeonato Paulista, eu machuquei aqui. Aí eu fiquei, acho que 2 meses, eu abri o meu adutor direito aqui, é uma contusão certamente grave, e eu demorei um tanto mais para recuperar. Quando eu recuperei, daí eu continuei fazendo parte do grupo, treinando tudo, mas acabei não jogando. E time grande é que nem eu falei para vocês aqui na questão da Inter no começo lá. Se você sair, o outro que tiver lá, ele vai entrar, não vai dar mais chance. Ô João, depois que você parou, você passou a ser um dirigente, né, de futebol, e hoje faz um trabalho bacana junto com o Lê na RJ. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você faz de observador, de olheiro, indicando aí jovens jogadores para que o Lê faça, né, a negociação, ele toma a frente e negocia através da RJ. Na verdade, a RJ é uma empresa muito bem estruturada, né, muito bem organizada, né? A gente tem que dar os parabéns aí da maneira como o Lê tem conduzido a empresa e também os profissionais que ele tem agregado à empresa, né? São pessoas que fazem parte do meio do futebol, a maior parte ex-atletas profissionais, né? Tem jogadores campeões, como o próprio Gilberto Costa, que faz parte da empresa. Tem o Lica, tem o Hélio Batista também, que jogou na Internacional, e os outros companheiros nossos de trabalho são pessoas aí que trabalham no scout, pessoas que estão, vamos dizer assim, no futebol mais atual, e nós que temos mais assim uma visão, vamos dizer assim, técnica, de você olhar. Muitas vezes você vai olhar uma partida, um jogo de futebol onde tem pessoas, os meninos estão fazendo avaliação, e a gente não olha só aquele jogo, a gente olha o potencial, quais as características que ele tem, biotípico, ou seja, a gente vê com todo o respeito que eu falei, para jogar futebol tem que ser inteligente. Então você tem que ver se a pessoa realmente ela é inteligente, se ela tem visão do jogo, se ela joga bem só com bola no pé, ela tem que jogar sem bola, também tem que saber jogar. Então tem uma série de coisas que a gente, como atleta, a gente olhando e vendo, a gente consegue detectar se o menino realmente tem, porque às vezes ele já está no máximo dele, mas ele não vai expandir mais. E tem outros que talvez está um pouco abaixo daquele, mas esse você está vendo que ele vai evoluir muito. Então é esse olhar, muitas vezes, que muitas pessoas não têm. Então a gente tem essa facilidade, né? Profissionalmente, falando dentro do futebol, né? Que a gente está atuando. O Lê me convidou para trabalhar em 2019, eu estou na empresa desde 2019. Foi o ano que eu me aposentei, né? Lá na Usinister também, eu fiz, depois que eu parei de jogar futebol, ainda faltavam uns anos para poder aposentar. Eu me aposentei como técnico de segurança do trabalho. Trabalhei mais de 12 anos como técnico de segurança do trabalho. Jura? É verdade. Não ficou gastando só os euros que você ganhou lá no Sporting, não? Tem que aposentar, né? Fazer a aposentadoria. E nesse meio tempo também, né? Em 1999, eu aceitei Jesus, eu fui para a igreja, e já desde 2012, mais ou menos, eu pastoreio igrejas. Né? Mas foi em 2015 que eu fui consagrado a pastor. Então desde 2015 para cá que eu já sou pastor, né? E hoje atualmente é a congregação do Andorinhas, ao qual eu estou dirigindo, já vai para 3 anos que eu estou dirigindo ali, né? Então tem esse detalhe aí também. Então a gente está procurando servir a Jesus ali na igreja e também trabalhando na RJ aí. E eu creio que em breve vocês vão ter mais notícias aí de jogadores da RJ que estarão despontando aí, porque nós temos
vamos dizer assim, meninos de qualidade, né? Que também Pode citar um? Fábio Bahia, talvez. Fábio Bahia, atacante da Itapirense, líder da segundona. Vamos dizer ele, né? Tem também no Santos, que agora me fugiu o nome, mas tem aí aos poucos vocês vão estar sabendo. Tem muita gente boa vindo aí. Que bom. Ô, João, o Kina mandou aqui, você falou que você não lembrava quantos gols você fez no Galo. 20 gols. Olha o Kina, obrigado. Só que você vai lembrar de um jogo que foi 7-1 contra a Pinhalense. Pinhalense. Você fez quantos gols nesse jogo? Esse jogo acho que eu não sei, acho que foi 4 gols. 4 gols. 7-1 pro Galo. Tá vendo? Kina, nosso historiador do Galo. E ele falou que seu rabisco de escrever é horrível, viu? Eu sabia. Hoje eu entreguei uma pasta. O cara escreve por da cabeça. Isso aqui, ó, de Galo. Tudo que eu tinha anotação de Galo. Eu falei, Kina, faz tudo os arquivos que você quer aí. Nós estamos fazendo levantamento para fazer um... como nós temos, eu com o Marcelo Pilon, Memória da Inter, nós vamos fazer o Memória do Galo. Isso Memória do Independente. Legal. Então nós estamos levantando tudo, desde o primeiro jogo, fichas técnicas, jogadores, confrontos. Então é um trabalho minucioso que eu estou fazendo junto com o Kina Mercúrio, mais ele do que eu. Eu abasteço ele de informação e ele vai compilando. Vai ser legal. Vamos pro intervalinho para você falar da Inter, que perdeu de 1-0 pro Bahia, e depois a parte final com o João Luiz. Alguma curiosidade, Igor? Não... É uma aula que você está tendo com o João Luiz. É uma aula que está tendo com o João Luiz, né? Eu sempre admirei o João Luiz, aí a gente ouve muito falar dele, é uma pessoa excepcional, ainda mais agora que ele falou que aposentou, encontrou Jesus e tal, tá trabalhando dentro da mídia de futebol. Minha curiosidade, você já falou que se aposentou, minha pergunta seria essa, depois de se aposentar, você voltaria para morar em Portugal ou não ficaria aqui no Brasil? Olha, não está descartada essa possibilidade. Eu com minha esposa já estamos pensando, já pensamos nisso aí. Inclusive, eu vou para lá também. Inclusive com assuntos da RJ. Eu já falei. Uma ponte que o Lê falou que é muito importante. É verdade. Eu vou morar em Portugal. Eu vou deixar o comando aqui pro Igor Sedano. Eu vou para Portugal. Eu vou para lá daqui 3 semanas. Eu vou fazer a Copa AF lá em Porto. Certo. Nós vamos ficar lá e vai dar uma escapadinha para ir no Sporting lá. Vai lá. Vou falar do João Luiz lá, ver se entra de graça. 19h49, eu volto lá em um minutinho. Fala que é filho do João Luiz. Um minutinho.